É isso aí, começamos com esse bate-papo gostoso, né? E esse tema que para mim é um tema extremamente caro, é um tema muito saboroso de falar, que é paternidade, fé e trabalho. É esse triângulo aí que compõe a nossa vida, né? Especialmente agora, estou aqui com um pai, já é um pai, né? Antes de nascer ali no ventre da família, da esposa, o embrião, ele já carregava essa identidade de paternidade. Então, eu converso aqui hoje com Julis Freitas e Micaele Freitas também? Freitas também. Ah, muito bem. Eu sou Wesley Moura, esse é o Bença Pai, o podcast do Paternidade, e eu falo aqui hoje com um cara que eu sou muito grato a Deus pelas conexões que o Senhor tem proporcionado para nós. Eu aprendo muito com ele e ele sabe que ele carrega essa porção, por isso que ele derrama isso com muita autoridade. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre esses 3 temas que são extremamente caros. Mas antes de a gente partir aí para a primeira pauta, eu queria que vocês mesmos falassem sobre vocês. Quem são vocês? Sabe aquela coisa do... Sim. Diga seu nome e a cidade que você está falando. Sim. Vocês não são dessa época. Eu sou um pouco mais novo, né? Bom, meu nome é Julis Freitas, sou natural de Anápolis, mudei para Goiânia para fazer faculdade. E o Senhor, ele me pegou no meio do processo, né? Quando eu estava formando. E foi quando eu converti. E ele me colocou no mercado imobiliário. E hoje, na graça de Deus, eu sou sócio-diretor na MyBroker, tenho uma agência. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, a Micaele. E agora eu sou pai do João Luca. Então, tenho 29 anos, me considero jovem, né? Apesar que eu queria ter conquistado mais coisas, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim. Amém. Aleluia. Meu nome é Micaele, né? Sou mineira. Uai. Mineiro de qual cidade? Sou de Divinópolis, Minas Gerais. Vai fazer 3 anos que eu vim para cá, né? Para Goiânia, com uma direção também do Senhor de vir para cá. Mas eu não imaginava que a direção era tão diferente assim, né? Que ia mudar completamente a minha vida. E aí eu vim para cá para empreender, mas acabou que, né, o Senhor teve um percurso diferente. Talvez vocês concordem com uma coisa que eu ouvi uma vez. Uhum. Deus, talvez até a gente já começa no tema propriamente dito, Deus organiza toda a bagunça da nossa vida. Exatamente. Mas ele também bagunça toda a nossa organização. Sim, principalmente para mim. Você concorda com isso, Micaele? Eu concordo demais. Eu vivi isso, né? De mente empreendedora para esposa e mãe do João Luca, né? Então, parou toda a minha vida. Parou não, né? Eu falo que o Senhor ali, ele fez algo novo, realmente. E agora estou vivendo, estou desfrutando desse tempo precioso de esposa, mãe, né? Casada com o Júlio aí. Glória a Deus. Maravilha. Mas eu quero lançar assim, uma pergunta para vocês, assim, para começar pelo tema da paternidade. O Júlio, eu acho que agora talvez esteja passando um filme na sua cabeça, né, irmão? Sobre a sua filiação. Uhum. Porque agora o que você vai derramar sobre o Joãozinho, né? Uhum. João, né? É João. O que você vai derramar sobre ele? Aquilo que você já tem recebido, cara. E como é que é para você, cara? Qual é a sua visão de pai? Minha visão de pai, Wesley, eu sempre coloco como relações, né? Eu tenho relação com meu pai terreno, mas também tenho minha relação com o meu pai celestial. Então, o que é a minha visão de pai? Pai é aquele que está ali junto, é aquele que tem mais experiência, então vai derramar a experiência dele, a identidade dele no filho. Porque eu vejo que depois que eu converti, o Senhor vem derramando a identidade dele para mim. Porque o filho, ele quer sempre se espelhar no pai. Quando eu era menino, eu queria sempre espelhar no meu pai. E eu me espelhava naquilo que ele fazia. E eu vejo que o Senhor, ele também quer isso de mim. Eu vejo que o Senhor, ele derramou sobre mim quem ele é, a identidade dele. Então eu quero isso para o meu filho também. Então o que eu vejo que é um pai? O pai é uma referência. O pai é aquele que está ali para te ajudar, para te suprir, para te ensinar, para te corrigir.
O pai é aquele que tá ali presente para poder te direcionar nos momentos de dificuldade, aquele para falar, não temas no meio da tribulação, aquele para falar assim, filho, eu vou resolver o problema para você. Então, para mim, isso é pai. Pai realmente é o seu super-herói. Eu via meu pai como meu super-herói quando eu era criança e hoje eu vejo o Senhor como meu super-herói, porque ele é. Né? Ele morreu lá na cruz para... E isso é claro e vivo dentro de você? Totalmente. Eu vivo isso e eu quero transmitir isso não só para o meu filho, para onde eu estiver. Eu até gosto de falar com a minha esposa que se eu tô em algum lugar e eu não falo de Deus, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Não tem como. É verdade. E qual foi o ponto de virada para você, assim, que você falou assim, qual foi a primeira experiência que você se lembra, já eu passo para você, Micaele, sobre, cara, quando você falou assim, eu sou filho, o sentimento de pertencer a uma filiação paterna, assim, divina e terrena, você se percebeu filho, quando foi? Você lembra disso? Lembro, claramente. Meu pai, eu tenho poucas lembranças da minha infância. Pouquíssimas. Apesar de que não tem muito tempo, né? Apesar que eu sou jovem, né? Mas assim, as lembranças que eu tenho do meu pai são de eu jogando bola com ele, a gente eu ia trabalhar com ele no sábado, eu via meu pai assim, trabalhando, eu via meu pai... O que ele fazia? Meu pai, ele sempre foi gerente de loja, de autopeças, né? Aí teve uma loja dele também, ele abriu uma loja um tempo lá em Anápolis. Então eu acompanhava ele. Talvez veio essa veia empreendedora também. Veio total. Também. Comercial e a parte empreendedora, negócios, financeiro e tudo meu pai. Meu pai, ele é realmente excelente nisso. Então assim, eu via meu pai. Então eu entendia que eu era filho dele quando eu via o meu pai chegar em casa cansado, que eu sabia que ele estava trabalhando muito, que eu vi que o trabalho dele não era fácil, para ele me dar o melhor. Então assim, eu falava, pai, eu quero uma bola. Eu lembro que meu pai levava 2, 3 meses para me dar uma bola, porque ele estava realmente se esforçando para trabalhar, porque não ganhava muito dinheiro na época, me dar uma bola, uma bicicleta. Eu nunca pedi coisas caras. Mas uma vez que eu falei assim, realmente eu sou muito amado pelo meu pai, né, que é o Paulo Roberto, foi quando eu pedi para ele um videogame. E eu lembro que meu pai trabalhou bastante, viu? Isso aí eu lembro. E ele foi e me deu o videogame. Ele me dava jogo assim, ó, ele nunca media esforços. Na verdade, ele aumentava os seus esforços para poder me abençoar. Então, as lembranças que eu tenho do meu pai são sempre ele se esforçando para me dar o melhor. Então, nunca faltou comida para mim lá dentro de casa, nunca faltou nada. Então, essas lembranças que eu tenho dele, né? Então, hoje eu carrego uma amizade com meu pai muito grande. E com o Senhor, quando eu entendi que eu era filho, foi quando eu virei adulto, eu vi que a vida não era fácil. Eu vi que a vida não era fácil. A vida não é um morango, como diz. A vida não é um morango. Eu vi que a vida não era fácil. Não vou falar que é difícil, mas também não era fácil. Não era nem um pouco fácil. Eu tive que aprender muita coisa. Porque a escola não ensina nada. A escola não ensina nada. E quando eu converti, o Senhor quando ele... Eu vou falar assim, que ele me fisgou, me alcançou, eu já me senti amado desde ali. Mas quando eu fui realmente entender que Deus me ama, eu nunca vou esquecer, Wesley. Foi numa quinta-feira à noite, em outubro de 2018. Não lembro especificamente a data. Eu fui convidado para ir numa igreja para poder ouvir a palavra. Eu era recém-convertido, tinha pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus, uns 2 meses mais ou menos, e nem tinha batizado, nem nada. E lá nessa igreja, era uma igreja que tinha profecia, uma igreja pequena. Na hora que eu cheguei, eu não gostei nem um pouco da palavra, do louvor. Nossa, eu queria ir embora o tempo todo. Barulhento, pouquíssimas pessoas. Eu falo assim, eu lembro até hoje onde que fica essa igreja, que ali em Campinas, só que eu passei lá recentemente, eu acho que fechou. E nesse dia, eu tava passando por muita tribulação, muito problema financeiro, muito problema na minha alma mesmo. E quando eu fui lá, eu vi que eu não tinha que estar lá, na minha visão humana, mas na visão do Pai, né, do Pai Celestial, eu tinha que estar lá. E quando acabou o culto, aí tinha uma moça, né, eu acho que deveria ter os seus 16 anos, e ela estava orando por todo mundo. E eu fui lá e pedi para ela uma oração. Falei, já que eu fiquei aqui umas 2 horas no culto, né, não gostei de nada, eu mereço pelo menos a oração. Pelo menos a oração. Vai que ela fala assim, não, meu filho, você vai receber bênção. E naquela noite eu nunca tinha ido naquela igreja, nunca conheci ela. Não tinha como ser forjado. Nada. E essa mulher foi usada pelo Espírito Santo, Wesley, para falar tremendamente o que eu estava passando. Uau. E naquela noite o Senhor falou para mim assim, você nunca precisa preocupar com nada.
O Senhor falou para mim assim, muito forte. E ele também, naquela noite, ele falou que eu seria um dono de uma imobiliária. Mesmo? Seria um dono de uma imobiliária. Uau, cara. Ele falou para mim muitas coisas que na época eu tinha, 6 meses de corretor de imóveis. Ele já falou que eu ia ser o dono de uma imobiliária. E assim, falou muitas coisas que não lembro bem, né? Mas eu tava passando por muita coisa mesmo. E tudo se cumpriu. Então, desde outubro de 2018 até hoje, eu falo até para minha esposa, o senhor nunca atrasou uma conta minha. Uau, cara. O senhor sempre me honrou, o senhor sempre fez tudo assim, de uma forma sobrenatural. E é engraçado que, vamos supor, uma conta minha vence uma sexta-feira. Eu não tenho nada na conta, mas na sexta-feira, depois das 6, A provisão chega. a provisão chega. O corvo confiável. traz a provisão. O corvo traz. Então, naquele momento, eu me senti filho. Naquele momento, eu vi que o senhor tinha um compromisso comigo. E não tinha nada a ver comigo, é porque ele me ama. Então, eu entendi que eu era filho amado, muito amado do Senhor naquela noite. Tanto que eu chorei muito, fui para casa chorando, dormi chorando, acordei chorando. E foi poderoso. E você corrobora com esse sentimento também? Ou você também já viveu experiências assim? Como é para você a paternidade? Sim, eu já vivi muitas experiências com o Senhor, né? Mas de paternidade mesmo, né? De filiação, foi mais recente, né? Porque eu venho, assim... os meus pais são separados, né? Sim. Mas eu sempre tive contato com o meu pai. Mas não era aquela coisa, né? Fala tá que junto, fala que vai dar dá para passa, né? Mas a separação gera sim uma certa É um distância. processo assim difícil, né? Que eu até falo pro Júlio que eu sempre fico no meio assim do meu pai e da minha mãe, né? Eu escuto um falando alguma coisa, questionando do outro, o outro questionando outra coisa do outro. E você tem irmãos? Eu tenho por parte de pai. Agora, pela minha mãe, eu sou Filha filha única. única, sim. Aí eu tive experiência, assim, quando eu vim para Goiânia, né, na Videira. Até então, nos encontros que tem, né, nas semanas, foi quando eu realmente entendi a paternidade. Porque até então, eu não tinha sentimento de filho, né? Eu até comento com o Júlio, assim, que o sentimento que eu tinha com meu pai era assim, eu creio que realmente o processo, né, que envolvia ali a madrasta. Sim, é natural, natural. Normal. Então, assim, eu não tinha, assim, era se sobrar, por exemplo. Meu pai, se der tempo, hoje ele vai me ver. Entendi. Meu pai falou que hoje ele tá viajando com a minha madrasta, então não teve como eu ir porque Você não se sentia prioridade? não tive isso, infelizmente. E olha assim, que eu trabalhava com meu pai, eu sempre, assim, eu falo que o Senhor mesmo que me conduziu. Porque eu era alucinada, eu gosto de ficar perto do meu pai. Eu gostava de ver o que ele estava fazendo, de ficar perto dele. E o que ele fazia de trabalho? Qual era o trabalho dele? Meu pai é Venda empresário, ele tem uma marca de... Vocês tinham que estar junto mesmo, né? Ele tem uma marca de Senhor não roupa. erra. E Quer aí, fazer uma propaganda aí também? Dama? sim, The Like Premium Jeans. É muito boa, tô usando, inclusive. Acabou de surgir um sonho aqui, ó. É verdade. Nos créditos vai falar Wesley Moura veste, aí vai estar a marca. É verdade. Patrocínio da Insider, não. Da Da The Like Premium Jeans. The Like. É verdade. Então, assim, eu cresci vendo meu pai, né, fazer tudo, me espelhando nele. Até, assim, por um lado, até um negativo também, né? Porque eu me espelhava nele até como homem mesmo, assim, as sabe? posturas, tudo. Eu sempre quis fazer tudo sozinha. Resolver problema. Nossa, meu Deus do céu, era tudo. Eu dirigia, assim, carro, o que me desse na mão eu dirigi. Mas é porque eu me espelhava nele, né? Eu sempre tive ele como, assim, uma referência mesmo. Mas tinha essas questões, né? Engraçado, vocês falaram de coisas assim, te cortando assim.
que me lembra, se eu falar agora, se eu não falar agora, eu esqueço, porque a criança como eu, né, que cresce sem pai, ela não consegue enxergar Deus como um pai. É uma dificuldade, é uma luta eterna. Uma luta eterna até que haja realmente a revelação. E essa obsessão, né, de querer parecer, fazer as coisas igual o pai, é da eternidade isso. É verdade. Ele plantou isso em nós, essa sede de querer ser como ele. É verdade. Eu creio nisso profundamente. Uhum. Eu também creio nisso. Eu falo que ele quer imprimir a identidade dele em nós. Sim. Ele quer sempre que a gente se assemelhe a ele, o tempo todo. Júlio, você consegue ver a sua vida como um filme? Por exemplo, Com certeza. você passou ali pela faculdade, as crises da juventude e adolescência, aí até o seu ponto de conversão da igreja barulhenta, até se ver como filho, e hoje você é diretor da My Broker, cara. Como que seria um título legal para esse filme aí, cara? Eu sei que te peguei de surpresa agora, mas... Assim, se pegar um filme... Bom, eu tentaria colocar o crédito pro Senhor Jesus, porque é tudo para ele, né? Ele é o grande diretor da tua história, né? Ele realmente, e quem assim... você se espelha muito na Bíblia, né? É o Senhor Jesus, né? O tempo todo ele, porque um livro que mudou muito a minha vida foi Os Métodos de Liderança de Jesus. É engraçado que foi ele que me levou a converter. Teve uma dança das cadeiras na imobiliária que eu tava... Eu sentei num lugar que tinha uma gaveta e nessa gaveta tinha esse livro. Só que a pessoa que sentava lá, que saiu, não era cristão, não era crente. E o livro estava lá. E ninguém sabia de quem que era esse livro. Nossa. Assim, é realmente algo estranho, né? Alguém pode ter esquecido lá, ter sentado, colocado esse livro lá. Muita coincidência. É muita Jesuicidência. Jesuicidência. E aí eu comecei a ler aquele livro e eu fiquei instigado, porque mostra quem era o Senhor Jesus. Então, naquele momento ali, eu vi que eu queria conhecer esse homem. Então, eu fui numa igreja e a pastora fez o apelo. Eu aceitei o Senhor Jesus, né, como meu único suficiente salvador. E minha vida, então, foi transformada. Foi o meu maior marco da minha vida inteira, foi ter realmente convertido. E eu vejo, sim, Wesley, minha vida não como um filme, mas como uma série. Uma série com vários episódios. Vários episódios, várias experiências com o Senhor. Eu falo com a Micaele. É incrível. Realmente, eu fico impactada com as experiências dele. Eu tenho experiências, assim, sobrenaturais mesmo. De eu falar, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor hoje. Clamar ao Senhor para ser usado. Aí o Senhor fala, então compra 3 cestas básicas e vai lá para Aparecida, que eu vou te mostrar onde que é para você entregar essa cesta básica. Uau. E eu ia nos lugares, batia nas casas, falei, alguém tá pedindo cesta básica? Aí a mulher chegava chorando. Não, tava aqui orando, clamando ao Senhor. Porque não tem nada na minha casa para comer. Então, eu tive essas experiências, né? Então, realmente, porque o Senhor, ele é bom. Ele nos ama de uma forma incondicional, ele quer nos usar. Mas eu acho que o título da série é Um Homem Comum Sendo Usado pelo Senhor. Amém. Aleluia. Uau, cara. Aleluia. Seria Júlio, isso é forte, cara. Um homem comum sendo usado pelo Senhor. Você tá na internet agora, cara. Alguém vai pegar isso aí, ó. Pode usar. quiser me entrevistar, eu falo das experiências do Senhor. História baseada na vida de Júlio Freitas. E uma das experiências dele, assim, que me impactou quando a gente estava conhecendo, era porque, tipo, quando a gente se conheceu na igreja, né? E aí, ele, né, muito interessado em me conquistar, né? Lógico, né? E aí era incrível, assim. Eu pensava em uma água. Falava assim, eu tô aqui pensando numa água, né? Que era uma água com gás. Eu gostava de água com gás, não era água nem normal, era água com gás. Eu odeio água com gás. E não aí, me dá água com gás. Eu olhava e do outro lado da igreja vinha ele. Com água com gás. Água com gás. E eu ficava assim, indignada. Eu falei, gente, quem contou pra ele que eu tava querendo uma água com gás? E aí foi... E porque a princípio tava no seu pensamento. E eu nem sabia que ela gostava de água com gás. Porque pra mim, a pessoa pra gostar de água com gás é uma coisa minha, tá? Amém? Não pode ser normal, não, Júlio? Não pode ser uma pessoa abaixo de 30 anos.
Entendeu? Ah, Porque ela é eu- nova. Eu já ia defender, mas eu já não tenho mais Entendeu? 30 Porque anos. assim, tem que ter um paladar mais aguçado. Eu não Sim, tenho esse paladar eu aguçado. amo. E Falta ela só um gosta. ano. Falta E só era um ano. assim, e não era só uma vez, era várias. recorrente. Então, assim, eu via que realmente ele tinha um relacionamento. Uma Com o sinergia Senhor. diferente com Deus, né? Eu via, eu falava, gente, aquele rapaz ali. Às vezes eu achava até que era. Eu falava, gente, eu acho que ele tá me enganando com algumas coisas. Parece aquele filme do que as mulheres gostam, lembra desse filme? Já assistiu esse filme? É um Não. filme um pouco mais Não. antigo, assim, que o Mel Gibson, ele fazia o cara que trabalhava numa uma indústria de cosméticos. E ele estava concorrendo com profissionais do mercado que são mulheres, e que Sim. entendem muito mais do universo feminino do que ele. Ele estava correndo risco de ser mandado embora. E aí ele um dia, testando alguns produtos em casa de cosmética, ele usando um secador, ele escorregou na banheira, o secador caiu com ele dentro da banheira, ele foi eletrocutado Meu e Deus. acordou ouvindo o pensamento das mulheres. Uau. E aí ele começou a ouvir a mulher no parque correndo. A mulher falava assim: eu queria tanto eu creio comprar que eu um já não sei o vi quê. esse Tem que filme. fazer a lista de compra. É. As mulheres, ele ouvia o pensamento das mulheres. Aham. E aí o Júlio, eu acho que ele O Jú- levou um choque Não, na o Júlio, banheira. ele tinha um relacionamento diferente com o Senhor, porque eu realmente, assim, é claro que eu vi o cuidado de Deus comigo, né? Uhum. Mas eu via que realmente, eu falava, gente, ele tem. Eu não falo experiências, eu falo realidade, né? Porque se eu chegar aqui hoje e eu não te conheço e eu chamar seu nome, você vai ficar, né? Falar, gente, quem que é essa pessoa que tá me Que chamando? falou meu nome pra ela. Mas se for uma voz que você já conhece, que você já ouve todos os dias, você não vai ficar com essa dúvida. É, verdade. Não é verdade? Eu via que ele tinha realidade no Senhor. E, E eu Júlio, ficava preocupada. de quando você recebeu aquela palavra lá na igreja de que você seria dono de imobiliária, até o momento em que você chega na MyBro, que hoje você é um diretor, É um sócio-diretor. é um sócio-diretor, como foi essa transição para você e o cumprimento dessa palavra? Como foi que você falou, esse é o caminho, vou andar por ele? Bom, é uma história longa, viu, Wesley? Mas assim, eu recebi essa palavra em outubro de 2018, né? Marcou a minha vida nesse momento. E eu entrei na MyBroker em fevereiro de 2019. O Senhor sabe que eu tento ao máximo ser fiel no lugar onde eu estou. E eu tenho uma teoria que pedra que rola demais não cria lodo, né? Você fala isso às vezes para nós aqui. Fica mudando demais. Então, eu tenho mais de 7 anos de mercado imobiliário. E é a minha segunda imobiliária. E a primeira eu só saí porque o Senhor mesmo me tirou de lá. Hoje ela não existe mais em Goiânia. E o Senhor que me tirou de lá, ele criou um movimento interno para eu poder sair. Então eu acabei saindo. E entrei na MyBroker em fevereiro de 2019. E desde lá, aí entrou o início da pandemia. Eu era gestor, virei corretor novamente. Na época eu estava até com uma sócia, a Luísa. Uma bênção na minha vida também. Aí o senhor me migrou de agência. Eu saí da MyBroker Flamboyant e fui para a MyBroker Quinta Avenida, do Douglas, que é meu sócio hoje aqui na Areião. E quando eu fui para lá, foi assim, uma experiência muito, muito engraçada, profissionalmente falando, porque eu não queria voltar a ser gerente, porque corretor tem bem menos responsabilidade, ganha até melhor se você for muito esforçado, né? No caso, eu era muito esforçado com a Luísa, a gente tinha um salário muito bom. E eu sempre ficava falando, você tem que virar gerente, tem que virar gerente, tem que virar diretor, não sei o quê. Por conta do perfil, por conta dos resultados. Por causa disso. E eu não queria lidar com pessoas naquela hora. Não queria. E o senhor falou comigo, né? Falou assim, eu te chamei por um propósito. Você tá no mercado imobiliário por um propósito. Porque eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletricista de formação, e eu não queria entrar no mercado imobiliário. E o senhor que me colocou aqui, depois posso até contar como é que foi. Foi traumático, mas o senhor sabe de todas as coisas. E quando eu fui pra lá, eu falei, então vou virar gerente. A gente virou gerente, nos deram algumas metas até pra gente virar sócio, não batemos uma, batemos outra. Aí foi indo, as coisas foram andando, caminhando, e eu virei sócio em julho de 2023. Não, perdão, julho de 2022. Então, em julho de 2022,
eu virei oficialmente um sócio da MyBroker. E nesse trajeto, foi um trajeto de muitos desafios, Wesley. Muitos desafios. Eu aprendi muita coisa e eu vejo que o Senhor permitiu todos esses desafios, por quê? Para hoje, quando um corretor chegar, Július, aconteceu tal coisa aqui nessa venda. O Senhor já me deu a experiência prévia. Então, eu já passei por, que eu acho, por quase todos os trâmites e processos do mercado imobiliário. Todos, até os que envolvem justiça, inventário, depósito judicial, muita coisa. Então, o Senhor me deu uma experiência, um know-how, né? Justamente para quê? Para quando as pessoas entrassem na minha vida, o Senhor me usar para transformar a vida delas. Porque o mercado imobiliário realmente transforma a vida, como transformou a minha e da minha família. E esse processo eu vejo que o Senhor me amadureceu profissionalmente, também como homem, mas também profissionalmente. E quando cumpriu-se a promessa, que eu me tornei sócio, eu realmente lembrei dessa palavra, de 2018, lá na igrejinha. Eu lembro, assim, até hoje. Mulher de camiseta branca, uma saia vermelha, cabelo coque, uma mulher morena, mais nova. Lembro, assim, ó, como se fosse a filhinha indo para a direita, do lado esquerdo dela um banheiro. Eu lembro claramente uma igreja amarela. E sempre o Senhor me lembra dessa palavra, porque ela me marcou muito. Então, quando eu virei sócio, eu vi o cumprimento da palavra na minha vida. E quando eu virei sócio, aí veio outra peleja, vamos dizer assim, que foi montar a loja. Então, foi uma peleja muito grande também, mas o Senhor me dava o suporte o tempo todo. O tempo todo o Senhor falava comigo. Eu falei assim que eu sou acostumado, no bom sentido, em ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ele não fala comigo, eu fico com raiva. A minha esposa sabe disso. Se tem um trem que eu fico com raiva... Faz birra, Faz birra. Eu fico com raiva. Eu fico com raiva mesmo. Como um bom filho, você faz birra. Porque, exemplo, se eu quero ligar pro meu pai não tá me entendendo. Por que você não tá me entendendo? E o Senhor fala comigo muito. É uma relação genuína de filiação. Filiação. Né? E eu sinto que quando o Senhor não fala comigo, é porque tem um propósito. Não é porque ele tá afastado de forma alguma. Não também é resposta. O não também é resposta. Silêncio também é linguagem. Silêncio também é resposta. E é pra eu permanecer. Aí eu não gosto. Porém, eu sei que é um processo que eu tenho que passar. Uhum. Então, eu vejo realmente o agir do Senhor. E todo o tempo, Wesley, eu vi o Senhor fazendo todas as coisas. O meu pastor Vinícius, ele falou uma coisa para mim uma vez, numa reunião de homens, que nós somos como uma formiguinha junto com o elefante. O elefante vai lá, faz todo o trabalho pesado. Aí a formiguinha chega na orelha e fala, nossa, você viu? Nós somos uma dupla dinâmica. Nós fizemos um excelente trabalho. Você é a formiguinha. Eu sou a formiguinha, o Senhor é o elefante. Então, eu vejo que tudo na minha vida que deu certo e até o que não deu certo, eu vejo o Senhor. Porque se não deu certo, é porque o Senhor cuida de mim, o Senhor me ama. O Senhor estava me livrando de algo maior. E eu falo que o Senhor me livra de mim mesmo. Porque todas as vezes que eu tentei fazer na força do meu braço, deu errado. Todas as vezes. Então, eu vejo que foi o Senhor. Então, o que eu fiz de estudar, de trabalhar, foi o mínimo. Foi o Senhor que convenceu os meus clientes. Foi o Senhor que trouxe clientes da Europa para mim. A maioria dos meus clientes são da Europa, são dos Estados Unidos, porque foi uma promessa que o Senhor me deu. Ele falou para mim que a maioria do dinheiro que eu iria receber viria em dólares, em libras, em euros. Então a maioria dos meus clientes, e olha, não sei como, meu nome se espalhou lá. Então pessoas me ligam e compram de mim de lá, através de lá. Recentemente uma pessoa da África do Sul me ligou e comprou de mim. Então assim, é favor. Então, quem fez esse trabalho pesado? É o Senhor. Você aqui na imobiliária, eu tenho tido a grata, né, oportunidade de conviver com vocês nos últimos meses, 4 ou 5 meses, onde eu tenho bebido de uma fonte, que é essa fonte que você está falando aí, eu bebo dessa fonte, né? Eu sou beneficiado por essa profecia que você recebeu lá na igrejinha, né? Uhum. É verdade. As nossas histórias estavam, de alguma forma, se cruzando aí. E você especificamente falam uma coisa que nas nossas reuniões de agência, você fala sempre uma coisa assim, declare o que você quer ver. Uhum. E eu confesso que mesmo sendo 40 a mais, e tá novo ainda. Já tendo aí uns 32 anos de vida cristã, eu não tinha internalizado essa frase ainda. Né? Algumas coisas pro órfão não são óbvias. Por isso, o seu testemunho ele é enriquecedor, porque ele torna o testemunho seu, não, na verdade de vocês, né? Torna possível o órfão, e aí já cria
uma ponte para você que está assistindo ou ouvindo a gente de alguma maneira, torna possível que o órfão compreenda a vida de uma forma mais leve. Porque eu estava assistindo um filme com as minhas filhas no cinema, chama Wonka. É a história do Willy Wonka da fábrica de chocolate. E essa última versão que saiu, basicamente o filme fala de orfandade. São órfãos. E o Wonka, ele é um órfão também de pai. E ele tá andando com uma menina que é órfã total, de pai e mãe. E eles estão passando por um lugar onde tem flamingos. O contexto do local era Inglaterra à noite, no inverno. Frio demais, e o flamingo é um animal tropical. Por que ele estaria lá? E ela questionou. Por que os flamingos estão aqui a céu aberto? Eles migram, são aves que migram. Por que eles estão aqui? Aí o Wonka, ele fala uma frase que é bem assim. Talvez ninguém disse isso para eles ainda, que eles podem fazer isso. Meu Deus. Uau. O Wonka no filme é um órfão curado. A menina representa um órfão ainda ferido. E quando eu trago esse assunto para a mesa, quando eu trago esse assunto, eu acho que traduz bem o que eu quero dizer sobre orfandade. Aos feridos e aos curados. E você é um cara que não é órfão, mas você derrama cura, cara. A sua palavra, quando você fala assim, declare o que você quer ver, isso mexe com as pessoas. Né? E o que vem pela frente, vocês dois? O que vem pela frente? O que vocês planejam de missões, de empreendimento? Tá aberto o microfone, quero ouvir vocês, assim, o que vem pela frente? Vou deixar a minha esposa responder, porque o Senhor me deu uma mulher sábia, né? Eu falo que eu pedi pro Senhor, era muito pequeno o que eu pedi pro Senhor, né? O Senhor me deu bem além, que é minha esposa. E ela, só você orou, então? Eu orei, só que o Senhor, ele é tão bom, porque a palavra que ele me deu, que tá na minha aliança, que foi a palavra que ele me deu, confirmando a minha esposa, é Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz: o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor Jesus que opera em nós. Uau. Então, segundo o poder do Senhor Jesus que operou na minha vida, através do Espírito Santo, que eu, igual eu falei, ele fez tudo. Eu não conquistei a minha esposa, foi o Senhor que conquistou ela para mim. Então, ele me deu além do que eu pedia, que eu pedi era muito pouco. Deixou o sarrafo lá em cima agora, viu? Agora você vai ter que... Ela fala assim, eu orei pouco. Se orasse mais um jejum a mais. Meu Deus do céu. Mas eu prefiro que ela fala porque ela me enche de fé. A minha esposa, ela me enche de fé. Maravilha. Amém. Eu te amo. Mas a gente planeja, né, muitas coisas, né? Mas o principal a gente quer empreender, quer continuar empreendendo, né? Mas com propósito. Mas uma palavra, né, que eu tomei posse, meu marido também, é sobre ele ser um plantador de igrejas, né? Olha. Então, eu creio poderosamente nessa verdade, né, que o Senhor vai usar realmente meu marido para implementar, né, igrejas em vários países, ser como mantenedor da obra mesmo, e o chamado também pastoral. E já tem uma ovelha no forno. Né, que já tem uma ovelha aí, já tem um membro da igreja. Sim, já. Mais um cruzeirense. E o que vocês pensam assim pro João? Assim, vocês falam assim, nossa, cara, se Deus, que é o nosso Pai, tem pensamentos, né? Bons. Se nós que somos maus, como diz o texto, né? Nós somos maus, temos pensamentos bons, né? Imagina. Damos coisas boas para nossos filhos. Imagina nosso pai. O que vocês planejam pro João, assim? É claro que são coisas que são sementes, vocês guardam, né, no Senhor, mas o que vocês podem comentar que vocês falam assim, eu desejo isso para o meu filho? Meio que já declarando, inclusive. Eu sei que vocês profetizam, vocês acreditam nessa palavra declarada, profetizada. Eu creio. Eu vou abrir uma forma mais filosófica e vou deixar minha esposa complementar e concluir, né? Primeiro porque eu amo o nome João. Quando eu converti, meu avô chama João, né? Eu sempre quis ter um filho com o nome João por causa do meu avô, porque eu amo demais o meu avô. Também ele é uma referência
paterna, uma referência de homem para mim. E o João, na Bíblia, ele se intitula como o discípulo mais amado. E ele foi um discípulo que morreu, né, na ilha de Patmos. É Patmos, né? Patmos. É de Patmos. Então eu via que ele tinha um relacionamento com Deus. Então eu falei, meu filho vai ter um relacionamento com Deus. Então o que eu mais desejo que o João seja um homem que tenha um relacionamento muito maior que eu tenho com o Senhor. Que ele vá muito mais além do que eu fui com o Senhor. Que eu estou indo com o Senhor. E eu falo que eu me vi como Ana. Ana, ela clamava ao Senhor para ter um filho. Então, o meu maior sonho há muitos anos é ter um filho. Minha família sabe disso. Então, quando eu recebi a notícia que eu vou ser papai, aquilo me encheu de alegria. E eu me via como Ana. E naquele momento eu falei pro Senhor, igual Ana falou pro Senhor, né? Entregou Samuel pro Senhor fazer o que ele quiser, para ser um homem dele. Então eu também fiz isso para Deus a respeito do João Lucas. Falei, Senhor, ele é teu, usa ele, eu quero que ele seja pastor, que ele seja profeta, que ele seja o que o Senhor quiser, ele é teu. Eu vou ter a honra de cuidar dele aqui na terra, mas ele, o responsável que vai educar, que vai treinar, é o Senhor. O Senhor pode me usar como instrumento, você é um instrumento nas mãos de Deus. Mas eu quero que o meu filho, ele sirva o Senhor, ele dedica a vida ao Senhor. Esse que é o meu desejo. Amém. Que coisa linda, cara. Isso, olhando para vocês são muito inspiradores, cara. Muito legal, muito bom. Um casal jovem, Sim. com muita energia. Eu acho que serve como inspiração para você que às vezes procura alguém para dividir a vida, para dividir o coração, para dividir a fé. De repente você precisa de alguém que te conduza para esse caminho, né? Esse caminho paterno, esse caminho de redenção, esse caminho de fé. Eu acho que já partindo pro final, eu quero deixar com vocês as considerações finais. Que mensagem final vocês querem deixar para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Mas eu acho que muitos podcasters aí falam sempre o que você gostaria que estivesse na sua lápide, o que você gostaria que tivesse... Não quero fugir desse padrão, mas assim... Qual a mensagem profética que vocês querem deixar com quem está assistindo a gente? Gente, isso aqui tem uma manobra toda feita para gravar isso aqui. Sim. Tem um sacrifício, tem uma entrega. Mas o que vai chegar até você não foi em vão. Não, sabe lá onde que estava a cabeça do Júlio quando ele foi convidado para aquele culto, naquela igrejinha barulhenta. Mas foi aquele ponto de virada. Talvez você assistindo o que a gente está falando aqui já há 37 minutos vai mudar o destino da sua vida, né? E isso arde no coração do Júlio, porque foi isso que ele falou para mim. E eu acho que você deve ter alguma coisa para entregar, irmão. E o microfone está aberto, é todo seu, de vocês. Eu quero que a minha esposa fale. Essa aqui é profeta mesmo. E depois eu quero falar algo do Senhor também. Maravilha. Amém, glória a Deus. Já que o assunto, né, a gente focou muito na paternidade, né, no relacionamento com o Senhor, eu quero só falar que realmente que quem tem mais revelação que é amado desfruta mais. Então, repete isso, por favor. Você consegue repetir isso? Consigo. Quem tem mais revelação que é amado desfruta mais. Então, quanto mais você crer nessa palavra, né, que você é muito amado pelo Senhor, mais você vai desfrutar, né, daquilo que o Senhor tem para sua vida, né? São infinitas promessas. Que forte isso, cara. A Bíblia fala de infinitas palavras que a gente pode realmente crer e viver elas, né? Então, eu falo com meu marido, né? Estudo é uma consequência, porque ele crê que ele é muito amado pelo Senhor. Demais. Pelo pai dele. Então, ele sabe que qualquer coisa que acontecer, o pai dele não vai deixar ele na mão. É verdade. E nunca deixa, irmãos. E nunca deixa. Pode se lançar do avião sem paraquedas. Tranquilo, o senhor vai dar um jeito. Vai te amparar. O senhor vai então, me amparar de alguma forma. É exatamente isso, né? Creio que você é amado pelo Senhor, né? Eu sei que tem vários relacionamentos, né? De pai para filho, mas o Senhor, ele é imutável, né? Ele não muda, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre.
Sempre será. Sempre será. Alfa e ômega, início e fim. Então, creia no amor dele por você, né? Amém. Que ele pode transformar a sua vida, assim como ele fez com meu marido. Assim, E vai fazer mais. Vai fazer mais. Eu Fala quero. que eu só tô vivendo o princípio. O senhor só me moldou, né? Bom, o que eu tenho pra falar é que nós temos que viver uma vida de propósito. Porque quando a gente vive de propósito, a gente consegue suportar mais as coisas, né? Primeiro ponto é ter uma fé simples. Tem uma fé simples. Amém. Creia. Fé simples. Fé simples. É igual uma criança. A criança fala, pai, tô com fome. A criança crê que o pai vai dar comida. Então, assim, não é ficar pensando demais. A gente tem muita tendência do como, né? Os coaches falam, como? Não, o como é do Senhor. Eu entendi que o como é do Senhor. Como ele vai me suprir, como ele vai me convencer, como ele vai cumprir a promessa, não é minha responsabilidade, é dele. Ele me chamou para crer. Crer somente. A gente ter fé. E para quem tá assistindo, o Senhor colocou muito forte no meu coração Colossenses 3:23, que fala que em todas as coisas faça como para o Senhor e não para homens. Então quem estiver trabalhando, tiver às vezes um patrão chato, ou tá numa igreja às vezes que não gosta muito, ou tem uma família que não é muito agradável, não faz para elas. De qualquer jeito. Não faz de qualquer jeito, faz pro Senhor, né? Porque o amor constrange, né? O Senhor manda a gente andar aquela 1 milha extra é para constranger em amor as pessoas. Então, se você tem um patrão ruim, seja o melhor funcionário para ele. Dê o seu melhor, não por causa dele, mas por causa do Senhor Jesus. Amém. Porque ele deu o melhor dele para nós lá na cruz. Então, essa palavra, eu levo ela assim há muitos anos, porque quando acontece alguma coisa, eu lembro que eu não posso fazer para homens. Eu tenho que fazer para o Senhor. E o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quanto mais você faz para ele, mais ele te retribui. E assim, não é uma troca. É porque você tem tanto amor. Você fala, pai, eu te amo tanto que eu quero te servir. Eu tô lá na empresa, povo chato, mas eu vou dar o meu melhor. Tá todo mundo ali trabalhando de meia boca, mas eu vou dar o meu melhor. Porque eu não vou fazer pro meu patrão, eu vou fazer pro Senhor. Então, Aleluia. é isso que eu tenho para falar para quem estiver ouvindo aí. Eu não sei você, mas eu fui muito edificado. Foi demais mesmo. Acho que foram aí 42 minutos que a gente poderia ficar muito mais tempo falando das coisas de Deus aqui. Se a gente estivesse falando de qualquer outro tema, ia ser cansativo, chato. Mas espero que a experiência para você seja marcante. Espero que você tenha pego aí os insights. Convido você para compartilhar, mandar o link aí para algum amigo, para alguma pessoa que você entenda que precisa ouvir essa mensagem. Agradeço demais, Júlio, por abrir as portas aqui dos estúdios Maibroca Areião. Vai melhorar em breve, em nome de Jesus. E obrigado por abrir as portas mesmo e por ter esse coração missionário, doador, servo, né? O Júlio está falando isso, mas assim, eu vou rasgar uma seda e Ele, na verdade, ele põe, eu tenho visto isso, ele põe em prática tudo que ele está falando, essa coisa de servir, essa gentileza de se importar. Ele abriu um dia na agenda dele aqui para qualquer um de nós, corretores, que temos algum tipo de dificuldade, limitação, ele abriu um espaço na agenda dele para ter 1 a 1, para conversar, para poder bater um papo, quebrar essa limitação. Então, assim, ele derrama isso nas pessoas e, cara, parabéns a vocês, o Joãozinho. Amém. E que vocês continuem prosperando. Esse é o primeiro episódio, né? Vamos chamar dessa série de muitos que a gente ainda vai gravar por aqui. Beleza? Então, um beijo no coração. Benção, pai. E esse é o podcast do Paternidade, aqui nos estúdios Maibroca Areião. Abraço. Aleluia. Um abraço, até mais. Tchau.